Certo, pessoal? Então vamos continuando aqui na segunda parte desse tópico, dando continuidade aqui. No caso acima, então a gente tem cada um dos enrolamentos secundários irá entregar metade da potência aparente para a carga, né? O que é o caso que a gente analisou ali, que é um transformador de múltiplos enrolamentos. Tem um enrolamento no primário e no secundário dois enrolamentos, né? Cada enrolamento fornecendo 240 volts e uma corrente nominal de 10,4 A, ou seja, metade da potência nominal do transformador, né? No secundário, a potência nominal do transformador é dividida pelos dois enrolamentos secundários. Né? Então vamos ver mais alguns casos aí. Dois transformadores de valores nominais iguais, quando eles estão conectados em paralelo, eles vão fornecer duas vezes a potência nominal de cada um. Então, quando a gente conectar dois transformadores com os mesmos valores de potência nominais, ou dois transformadores idênticos, conectados em paralelo, eles vão fornecer a potência, o dobro da potência nominal. Né? Embora o único transformador, para esse caso, ele na prática ele seria mais eficiente, né? Embora um único transformador com potência nominal equivalente possa ser mais eficiente, com maior rendimento, há situações em que a conexão em paralelo de dois transformadores é mais prática. Tá? Por exemplo, quando uma carga adicional é instalada em um sistema que já tem um único transformador, né, pode ser mais viável adicionar um transformador do que substituir o já existente. Então, por exemplo, vamos dizer que nós tenhamos aqui uma rede, né, um sistema, uma instalação, uma carga de 220 volts aqui, né, um sistema de 220 volts, a rede fornece 13,8 kV e nós temos dois transformadores no momento. Ou num primeiro momento nós temos apenas o primeiro transformador. O transformador 2 não é necessário. Né? Então, se ele tem se a carga, a potência nominal instalada da carga aqui, vamos dizer, é 25 kVA, né? Então a gente só precisa de um transformador de potência de 25 kVA. Com o passar do tempo que essa instalação foi feita, vamos dizer que a carga aumenta e a gente tem uma carga adicional de mais 25 kVA. Então, ou não necessariamente dobrou a carga, mas a carga passou para 30, 40 kVA. Vamos dizer que a gente adicionou aqui mais 10 kVA de carga ao longo do tempo aqui. Então, o total da carga agora são 35 kVA. Né? Vamos dizer, aumentar um pouco mais até. Vamos dizer que aumentou aqui para 15 kVA, né, em um certo tempo. Então, as duas cargas, ou a carga anterior que já existia mais a carga adicional, agora somam 40 kVA de potência. Então esse transformador sozinho é que ele não dá mais conta dessa carga que já existia e é adicional. A gente poderia substituir por um transformador de 40 ou 50 kVA, né? E esse único transformador em geral, o que o texto aqui está dizendo, ele pode ser mais eficiente? Pode. Ele pode ter um maior rendimento, porque um transformador maior, que ele é projetado para uma potência maior, em geral, ele tem um melhor rendimento que dois transformadores de menor potência, porque o transformador maior ele vai usar materiais de melhor qualidade, enfim, diminui as perdas aí por algumas perdas que o tamanho do núcleo, né, é diminuído, é menor do que o volume de dois transformadores, enfim. Quando a gente constrói transformadores de menor potência, a tendência é que o rendimento ele fique um pouquinho piorado, né? Quanto maior a potência do transformador, enfim, ele vai ter um tamanho, uma dimensão maior, mas em geral se consegue na etapa de projeto uma eficiência melhor, ou seja, reduzir as perdas, né, internas do transformador. Então é isso que ele está querendo dizer, que se a gente substituísse esse transformador já existente por um de 50 kVA, seria talvez mais eficiente, né, do ponto de vista de rendimento. Ele supriria a potência da carga, mas é aí o que fazer com esse transformador já existente aqui. Né? Vai revender, vai fazer o que? Com certeza, o investimento para o transformador de 50 kVA novo, ele vai ser bem alto, provavelmente, e ainda vai ter o destino desse transformador, o que fazer com esse. Então, no caso que é uma instalação que já tem uma carga instalada e
depois, posteriormente, ela foi adicionada essa carga e ultrapassa a potência nominal do transformador, pode ser interessante adicionar um segundo transformador de 25 kVA, idêntico aqui no caso, ao transformador já existente, e agora a potência que a gente tem disponível para entregar para a carga é 50 kVA. Então ele supre a carga anterior mais a carga adicional que foi acrescentada, né? Então, nesse sentido aí que pode ser interessante a gente ter dois transformadores conectados em paralelo. É o que a gente vai ver aqui nessa situação, né? Só que a gente tem que ter alguns cuidados aí bem particulares, né? Transformadores conectados em paralelo devem ter os mesmos valores nominais de tensão, obviamente, para eles estarem conectados em paralelo tem que ter o mesmo valor nominal de tensão, mas não só isso, eles têm que ter a mesma relação de espiras para a transformação ser a mesma, e também as impedâncias internas do transformador devem ser iguais ou valores muito próximos, tá? Se as tensões de saída elas não são iguais, o enrolamento de maior tensão irá causar uma circulação de corrente. É parecido com o efeito de um curto-circuito pelo enrolamento de menor tensão. É o efeito similar, né, se a gente tentasse ligar, por exemplo, vamos utilizar o exemplo aqui de fontes de corrente contínua, né? Se eu pegar uma bateria de 9 volts em casa e ligar em paralelo com uma pilha de 1,5 volts, né? Tentar fazer essa ligação aqui. Como esse potencial aqui ele é maior do que esse potencial, mesmo sendo uma fonte, essa bateria, por ter um potencial maior, ela vai forçar uma circulação de corrente, né? A corrente dessa fonte aqui, pelo potencial maior, ela vence, assim, vamos dizer, a disputa aqui de correntes entre as fontes, e ela vai forçar uma circulação de corrente para cá, tá? Então essa corrente circulando aqui, ela é uma corrente que não é o sentido natural de circulação de corrente numa fonte. A fonte, no sentido natural, ela fornecer corrente no terminal positivo. O efeito disso é que, ou no caso aqui das pilhas, ele vai causar um aquecimento, uma sobrecarga nessa pilha aqui de 1,5 volts, porque ela era para estar fornecendo corrente aqui e está entrando corrente. A não ser que ela seja uma pilha recarregável que suporta essa injeção aqui de corrente, mas enfim, ela tem um potencial bem maior nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, né? Mas enfim, essa circulação de corrente aqui, ela pode ser prejudicial e bastante prejudicial para o equipamento, e o mesmo acontece com o enrolamento do transformador, né? Se a gente conectar dois enrolamentos com tensões diferentes, a gente tem esse efeito de, vamos dizer, aqui a gente tem um secundário está produzindo 240 volts e o outro secundário 220 volts, e tentar fazer uma conexão paralelo aqui, né? Esse terminal conectar aqui e esse aqui, enfim. Esse enrolamento que está sobre a menor tensão, ele vai ter uma corrente, esse enrolamento aqui, ele vai fornecer a corrente correta aqui, né? Esse secundário vai a corrente que é de carga, ele tá vendo esse outro enrolamento como uma carga, não como uma fonte. E aí esse enrolamento aqui ele vai ter uma corrente circulando no sentido oposto ao que deveria circular. Isso vai atrapalhar o funcionamento aí do transformador desse segundo enrolamento aqui, tá? Então as tensões têm que ser idênticas, a relação de espiras também tem que ser a mesma, e também as impedâncias internas, né? Se a impedância interna do transformador, elas não forem iguais, elas forem diferentes, impedância interna, entenda-se que é o circuito equivalente do transformador, ele tem uma impedância série, que a gente chama que é a combinação das reatâncias de indutância de dispersão do transformador e também a resistência dos enrolamentos primário e secundário.
Então ele representa as perdas do transformador, essa impedância interna. São as perdas do transformador. Quanto menor a impedância interna do transformador, mais fácil é para a corrente circular do primário para o secundário, ou seja, a corrente do secundário circular, enfim, chegar até a carga. Menos perdas a gente tem, mais potência a gente tem entregue para a saída do transformador. Quanto maior essa impedância interna aqui, maior é a queda de tensão interna do transformador e menor vai ser a corrente de carga, a corrente efetiva que vai ser gerada lá para a carga. Então, se a gente tem impedâncias diferentes nesses transformadores conectados em paralelo, o transformador que tem a menor impedância, né, o transformador que tem a menor impedância interna, ele tem mais facilidade de a corrente circular através dele. Então, ele vai conduzir uma parte maior da corrente entregue para a carga. E se a ideia era dividir as potências, portanto, as correntes de carga, né, entre os dois transformadores ligados em paralelo, esse transformador com a menor impedância, ele tem uma facilidade maior de a corrente através dele, passando pelo secundário desse transformador, tem uma facilidade maior, porque caminho de menor impedância, a corrente flui mais livremente, vamos pensar assim, mais facilmente, ele vai poder ser sobrecarregado, ou ficar com maior parte da carga, da potência que a carga está demandando, vinda desse transformador de menor impedância. Então isso vai causar um problema nesse transformador que pode gerar, né, uma sobrecarga. Tá? Então por isso que é o ideal que os transformadores em paralelo eles sejam idênticos para ter a mesma impedância, a mesma relação de Spira, a mesma tensão. Tá? Isso na prática. Né? Então vamos ver esse caso aqui. A gente tem uma rede aqui, uma fonte de 13.800 volts, 13,8 kV, disponibilizados aqui nessa rede a 2 fios. Dois transformadores idênticos aqui, um transformador T1, um transformador T2, 13,8 kV no primário e 220 volts no secundário. Tá? Então aqui a gente tem o caso muito similar aí ao exemplo anterior que a gente viu, só que aqui era um transformador ou um transformador de múltiplo enrolamento. É um primário com dois secundários. No caso aqui, nesse outro caso, a gente tem dois transformadores idênticos, então são dois primários e dois secundários separados. Né? E aí a gente tem a conexão aqui, além desses detalhes que tem que ser observados, os transformadores têm que ser idênticos com o mesmo nível de tensão no secundário, mesma impedância interna e mesma relação de espiras, para que não haja problemas aí de diferença de tensão, circulação de corrente, um enrolamento ao outro. Basta a gente conectar aqui com as polaridades também adequadas à rede, à fonte, né, do primário, e também lá na carga. Então, para conectar o primeiro transformador, a gente vai determinar, vou conectar o H1 desse transformador na fiação, na fase A, aqui em cima, vamos dizer que essa aqui é a minha fase A, dessas duas fases que estão chegando aqui, e aqui é a minha fase B. Então eu tenho que tomar o cuidado para o H1 do outro transformador também ser conectado lá na fase A. E aí o H2 vai conectado na fase B do transformador 1 e do transformador 2 também o H2 conectado aqui na fase B. Sem problema aqui, né? Ambos conectados nas mesmas fases para que a polaridade instantânea, quando aqui na rede, na minha fonte, o potencial está maior na fase A do que na fase B, então a gente tem a polaridade positiva instantânea aqui no H1 no transformador 1 e também lá no T2 aqui. E aí isso é importante para definir a polaridade entregue para carga, porque quando a polaridade instantânea está aqui em H1, ele também está lá em X1 no transformador 1 e X1 no transformador. Opa, aqui o X1 está aqui, representado desse lado, né? X1 nesse transformador. Vamos dizer que os dois transformadores têm a mesma impedância interna, porém eles estão, pela questão de distribuição dos enrolamentos, esse aqui tem a polaridade aditiva, né? Quando o H1 e o X1 estão em lados opostos, e esse aqui tem a polaridade subtrativa, quando o H1 e o X1 estão em linha, que estão um embaixo do outro. Né? Mas isso não influencia na forma de conexão. Só que a gente tem que observar a polaridade que vai ser conectada na carga agora também. Então a gente tem que tomar o cuidado que conectar polaridade instantânea positiva do transformador 1 com polaridade instantânea positiva do transformador 2. Então esse X1 aqui do T1 com o T2. Tá?
E aí o outro terminal a gente vai conectar lá embaixo na linha ou na fiação que alimenta a carga, né? Então aqui a gente tem essa conexão e pronto, resolvida aqui a conexão. Metade da potência, né? Vamos ver, fazendo aquele exemplo lá, se esse transformador é de 25 kVA, metade da potência é fornecida por ele, esse outro transformador também de 25 kVA, a gente tem uma potência total disponível para carga aqui de 50 kVA. Tá? E da rede também, a rede está fornecendo, da fonte aqui da rede vem 25 kVA para cá, 25 para cá, a rede também tem que fornecer 50 kVA aqui no total para alimentar os dois transformadores e a carga aqui conectada dessa forma. Tá? Então é importante cuidar a polaridade das ligações, tanto do lado de alta quanto do lado de baixa tensão. Tá? Não posso conectar, por exemplo, o H2 aqui na fase A do transformador 1 e o H1 lá na fase A, porque aí a gente está invertendo a polaridade lá do lado de baixa tensão também. Ok? Então, dessa forma, a conexão está feita de maneira adequada. Então, aqui de novo, né, ressaltando a tensão para a polaridade, apenas terminais com a mesma polaridade são ligados entre si. A polaridade estará correta se todos os terminais H e X com os mesmos números estiverem conectados à mesma linha. Um erro de polaridade produz um curto-circuito assim que os transformadores forem energizados. Para a gente seguir aqui o padrão, então, nesse caso aqui, para a gente verificar, a polaridade estará correta se todos os terminais H e X com os mesmos números estiverem conectados à mesma linha. Então, basta verificar aqui. H1 do transformador 1 está conectado lá na fase A, sim. H1 do transformador 2 também vai conectar na fase A. E aí, o H2 na fase B, H2 na fase B. E no lado de baixa tensão também. X1 aqui, mesmo que seja a polaridade, o transformador seja de polaridade aditiva. X1 está aqui, vou conectar nessa linha aqui de cima. Né? E o X1 está aqui no transformador 2, então vou conectar na linha de cima. Se fosse conectado então, de forma contrária, né, vamos dizer aqui, por um erro, conectasse, esse X1 fosse conectado, vou voltar aqui, se o X1 fosse conectado lá embaixo e o X2 fosse conectado aqui em cima, o que está acontecendo aqui? Ó? Desse lado, esse transformador está fornecendo um aumento de potencial de 220 volts neste sentido. Tá? Então, deste condutor para esse transformador está fornecendo um aumento de 220 volts. Esse transformador, do X2 para o X1, ele está fornecendo um aumento de potencial neste sentido aqui, 220. Conectando o X2 aqui, ele estaria forçando um aumento de potencial de 220 no sentido contrário. Então a gente tem duas fontes, seria o equivalente aí a uma fonte de 220 com o positivo aqui, ou se a gente pensar em fontes de corrente contínua, né, para facilitar a questão de polaridade, uma fonte positiva, negativa, e ela está conectada aqui com uma fonte, o lado negativo e o positivo. O que acontece aqui? Ó? A gente tem a soma das tensões, 420 volts, estão se somando, e não tem uma resistência, tem uma resistência muito baixa, que é a resistência dos fios que estão conectando elas. Então, essa tensão 440 volts está aplicado aqui na resistência dos fios. Como a gente está lidando, elas estão conectadas diretamente em paralelo aqui, porém com polaridades trocadas, a resistência, que é o limitador da corrente, é somente a resistência dos condutores, dos fios que estão aqui no meio. Então essa resistência aqui ela é muito baixa, então a corrente ela vai ser ali 440 volts dividido por uma resistência muito baixa. Essa corrente vai ser extremamente elevada. Isso aqui que é um curto-circuito, né? O limitador de corrente é apenas a resistência dos condutores. A gente fala, né, que a gente está fechando um curto-circuito porque conectou duas fontes aí, ou
com polaridades opostas. É o equivalente a gente pegar uma fonte de corrente alternada, em que um dos lados é a fiação do nêutron e a outra é a fase, né? Quando isso aqui o nêutron vai aterrado, e a gente ligar então com outra fonte, a gente ligar essa fase aqui no neutro dessa fonte, ou ligar essa fase lá no neutro. A gente está ligando polaridade instantânea positiva com polaridade instantânea negativa, né, da outra fonte. Então isso aqui está fechando um curto entre essas duas fontes equivalentes, e aí a corrente é limitada somente pela resistência dos fios que estão conectando esse curto, por isso que a corrente é extremamente elevada. Então o mesmo problema a gente teria aqui caso essa conexão fosse feita de forma errada, né? Então o correto aqui é sempre terminal X1 conectado onde está o terminal X1 e o terminal X2 conectado ao terminal, a mesma linha que está conectado ao terminal X2. Bom, vamos fazer mais uma pausa aqui nessa parte, e aí a gente vai para a última parte desse tópico para falar sobre outra utilização do transformador com múltiplos enrolamentos.